consultoria. E tem formação em consultoria de recursos humanos também pela Unifor. Tem mais de 10 anos de experiência na área de RH, com gestão de pessoas. Tem experiência em empresas de médio e grande porte, dentre alguns segmentos: construtora, indústria têxtil, prestador de serviços, entre outros. Tem uma atuação direta com os principais subsistemas de RH. Tem vivência na área de gestão da qualidade com ferramentas estratégicas e experiência em certificações da ISO 9001 e auditora interna, ou melhor, atuou como auditora interna qualificada, hoje representando aqui a Unimed Ceará, gerente de recursos humanos. Mais uma vez, salve de palmas, por favor. E agora o nosso querido Demerval. Vamos lá, Demerval. Pode ir levantando aí, muita gente já lhe conhece já, né? Demerval. Demerval é administrador, tem MBA em marketing, especialista em gestão e desenvolvimento organizacional, gestor de mudanças de RH. Ele é formado em gestão avançada pela Manakey, passou por grandes empresas, dentre elas Coca-Cola, General Motors, Ford Company, Motor Company, Grupo Votorantim, Volkswagen Brasil, J. Macedo Alimentos, Peugeot, Citroën, Embratel, Bradesco, dentre outras empresas, de menor porte como executivo e consultor, qualificado pela The Clark Wilson Group, da DUC, Estados Unidos, Tangram, na aplicação de inventários 360 graus, formado em Mentor e Coach pelo Instituto Olos, de São Paulo, e autor de vários artigos em publicações especializadas, e do livro... Cadê o livro, Demerval? Trouxe para sortear, não? Tá certo. As pessoas em primeiro lugar, como promover o alinhamento de pessoas, desempenho e resultados em tempos turbulentos. Gente, mais uma vez, salva de palmas para eles aí. E agora eu vou descansar. Gente, tudo bem com vocês? Demerval, Aline? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Bom, deixa eu voltar lá pro tema, e é a pergunta que a gente abre aqui a nossa discussão. Demerval e Aline. Bora, filho. Quais são os desafios de gestão de pessoas nas empresas brasileiras? Vamos lá, Aline, por favor. Comece aí. Primeiro as mulheres. Bom, como o Marcos estava falando, né, do início, que o nosso papel dúbio ali, enquanto RH, de estar representando tanto os colaboradores quanto a empresa, ele tem que ser o máximo equilibrado, né, que é para você pensar o que realmente a empresa espera das pessoas e fazer com que essas pessoas façam o que é esperado. Aline, fácil, né? Falar muito. Muito simples. Mas uma coisa é muito, muito, muito importante. É a base. Quando você estava mostrando aqui o modelo de gestão de pessoas, que inclusive eu achei bem bonitinho, bem parecido com a nossa estrutura de RH lá na Unimed Ceará, eu até não inverteria no papel do desenvolvimento das pessoas, mas eu colocaria a parte de o comecinho de definir a estratégia, as competências na base, para que isso fosse feito com muito cuidado nas empresas. As empresas, elas devem buscar essa base, entender essa própria base para passar para as pessoas. Eu, enquanto gestora de RH e também enquanto consultora autônoma, que já prestei serviço para várias empresas, as empresas chegam para a gente dizendo assim: eu quero um milagre, né? Eu tenho tal situação e eu quero uma resolução para aquela situação. E a maioria das empresas que chegam assim, que geralmente não tem RH, elas não pararam para pensar nessa base. O que é a base? Se definir o que é importante, que é esperado das pessoas, qual é a sua estratégia, qual é o seu foco, e fazer com que as pessoas, isso se defina e isso seja passado cuidadosamente e rotineiramente para as pessoas. O que é que eu estou dizendo? É importante entender o negócio, a estratégia e o que é esperado das pessoas, para que aí sim eu tenha o trabalho de gestão de pessoas a ser feito. Claro, facilitado por uma área de RH, onde vai se pensar nas ferramentas, pensar em como trabalhar melhor essa estratégia e principalmente definir esse trabalho de desenvolvimento dos gestores para realmente fazer gestão de pessoas, como o Marcos finalizou aqui. Né? Sempre é cobrado, o RH, e aí, está fazendo gestão de pessoas? Não. Quem faz gestão de pessoas são os meus líderes, através da facilitação
que a gente leva das ferramentas, que é importantíssimo ser democrático. Pensar junto com eles, participar dos modelos, da criação dos modelos, das ferramentas, da renovação, da inovação das ferramentas. Isso é muito importante. Quando eles se veem fazendo parte, primeiro porque eles entendem muito do negócio, vão entender muito da sua área, já tem anos de empresa. Então, a contribuição deles em desenhar, em planejar, em modificar as práticas de gestão de pessoas, que eles fazem no dia a dia, é importantíssimo. E eles se sentindo parte, o senso de propriedade em aplicar aquilo é muito maior. E aí, Deberval? Bom, a Aline criou um cenário bem interessante dos desafios da empresa do ponto de vista das pessoas, né? Dos gestores, dos funcionários, enfim. Eu gostaria de tocar em um ponto que ele é histórico, né? Ele faz parte da nossa cultura, e como eu já venho trabalhando há mais de 30 anos em gestão de pessoas, eu vejo muito filme ser uma reprise de filme, né? Com uma pintura ou coisas diferentes, mas não tanto mais do que aquelas que a gente sempre soube em termos de gestão de pessoas. As pessoas são o patrimônio, ou é o patrimônio mais importante de uma organização. Isso a gente sabe. Nós ouvimos isso nos cursos o tempo todo. Só que isso não acontece. Se a gente olhar do lado de fora das empresas, a gente vê o seguinte: hoje de manhã eu estava ouvindo uma matéria uma notícia no rádio que eu achei, puxa, nós estamos em pleno século XXI, com a internet aí, com todos os recursos, meios, redes sociais, e a nossa produtividade continua muito baixa. Então fizeram a seguinte pergunta, né? Por que a nossa produtividade é baixa? Então nós somos olhar essa informação do ponto de vista de crescimento de emprego no país. Desde 2007, que somente 50%, 60% da mão de obra contratada pela empresa tem nível operacional. 60% das pessoas que foram contratadas de 2007 para cá, nós estamos falando de 7 anos, foram de mão de obra eminentemente operacional. Aí a pergunta foi: qual o impacto disso no PIB e na produtividade? E aí, fazendo uma correlação com o PIB, nós temos ao longo desses últimos anos um crescimento muito próximo de 1, né? Nossa economia não está crescendo. Então a gente pensa assim: caramba, nós temos 1% de crescimento do PIB. Nós temos uma produtividade, né, que para cada trabalhador americano nós precisamos de 5 brasileiros para poder, aumentou mais 1 agora, 6 brasileiros, que equivale à produtividade de um brasileiro. Então, como é que a gente, de uma